Hoje nós vamos ver funções administrativas, controlar ou avaliar. As funções administrativas são compostas por 4 elementos. Que elementos são esses? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Cada qual tem o seu papel, cada qual tem a sua função. Planejar é enxergar a empresa para frente, projetar a empresa através de objetivos pré-determinados, seguido de quê? Organizar. E para que organizar? Organizar é estruturar a organização de tal forma que ela possa atingir os objetivos e executar as tarefas propostas. Seguida da direção ou coordenação. E o que vem a ser isso? É liderar as pessoas para que elas atinjam os objetivos para os quais foram contratadas. Desta forma, concluímos esse círculo com o processo de controle ou avaliação. Qual é a principal finalidade do controle? Verificar se aquilo que foi proposto está sendo atingido e quais são as formas de correção ou ajuste necessários. Controlar. Veja agora o conceito de controle. Controle é o processo de se assegurar que os objetivos organizacionais e administrativos sejam alcançados. Como pudemos perceber nesse conceito, controlar tem um sentido muito mais amplo, pois ele começa a perceber todas as formas pelas quais nós podemos identificar na execução de tarefas ou ações por parte das pessoas na empresa. Como e o que controlar? Muitas pessoas confundem a ideia de controle como se fosse cercear as atividades ou os direitos das outras pessoas. Não é aqui que isso se enquadra. O importante é nós estabelecermos uma visão de que o controle é exatamente para assegurar que se tudo que foi realizado foi dentro das normas ou dos padrões pré-estabelecidos e quais os fatores que eventualmente evitaram que isso ocorresse. Desta forma, nós temos que ter uma visão mais ampla do que é controlar e não o cerceamento da atividade dos outros, e sim identificar pontos de melhoria para que nós consigamos estabelecer um processo evolutivo permanente e constante dentro das organizações. Pense ainda, é muito mais simples eu treinar, qualificar e aprimorar pessoas do que simplesmente descartá-las e sair em busca de outras para substituírem-nas. Notem como isso é importante, como isso gera influências, inclusive dentro da cultura organizacional das empresas. Olha, quando uma empresa começa a descartar muitas pessoas que trabalham com ela, certamente ela terá dificuldades de encontrar outros de alta qualidade que queiram trabalhar, porque sabem que qualquer deslize ou qualquer problema serão descartadas. Assim, nós conseguimos ter uma visão ampla do que vem a ser este processo de controle e de onde surge e como é que ele evolui. Repare, sempre o controle existiu dentro das organizações, sempre houve essa preocupação. Originalmente, era uma preocupação com a execução das tarefas ou da contabilização ou a contagem dos produtos que eram desenvolvidos ou eram produzidos. Porém, à medida que as sociedades evoluíram, vamos imaginar 100, 200 anos atrás, começamos a usar os recursos contábeis para fazer determinadas aferições e controles. Porém, mais recentemente, nós percebemos que com a evolução de diversas ferramentas, como o caso da informática, ou a evolução dos próprios computadores, eles possibilitaram mecanismos de avaliação de desempenho e controles muito mais eficientes que podem proporcionar nas organizações respostas mais imediatas e mais consistentes. Veja bem, esse mecanismo de controle começa a ser mais aplicado nas organizações principalmente a partir do uso de cartões perfurados. Os cartões perfurados, que passavam por engrenagens mecânicas, já eram utilizados principalmente nos teares, em forma industrial. Porém, ele passa a ingressar nas áreas dos escritórios quando eles começam a identificar questões como, por exemplo, passarem correntes elétricas através desses cartões e conseguem ser classificados. E para que serve esse processo de classificação? Permite, desta forma, que a gente separe elementos de outros. Essa separação vai conduzir que a gente consiga obter determinados resultados, determinados desempenhos a partir de dados internos. Uma pessoa que desenvolveu mecanismos de parâmetros e controles inicialmente foi Taylor.
já em 1910, em seus textos originais. Ele aplicou esses conceitos lá na indústria e no processo de manufatura. Como é que isso era realizado? Esse mecanismo era visto inicialmente da seguinte forma. Primeiro, estabelece-se um padrão. Que tipo de padrão é esse? Nós vamos dimensionar qual atividade um funcionário pode executar, em quanto tempo e qual a qualidade desses movimentos que são efetuados. A seguir, mede-se quantas vezes esse funcionário poderia fazer isto por dia. Em seguida, coloca-se dentro de uma linha de produção. E no final do dia, nós temos um parâmetro ou uma medição que possibilita identificarmos quais funcionários ou quais linhas de produção executaram atividades dentro de determinado parâmetro, quais foram acima e quais foram abaixo. Observe, à medida que nós conseguimos identificar aqueles que têm um desempenho superior, nós podemos separá-los e colocá-los em áreas um pouco mais complexas que vão exigir uma habilidade maior desse tipo de atividade. Aqueles com atividade inferior serão deslocados para atividades mais simples, sem a necessidade de ter que deslocá-los para qualquer outra atividade ou até descartá-los dentro da organização. E à medida que os computadores foram evoluindo, as funções das organizações também assim aconteceram. Notem que, inicialmente, o que os computadores faziam? Eles trabalhavam em processo de retaguarda, ou seja, ele processava tudo aquilo que era documentado dentro de um determinado tempo. Desta forma, as primeiras áreas a utilizarem os computadores nas organizações foi a área financeira e a área de departamento de pessoal, na época, hoje, recursos humanos. Perceba bem, por que eles usavam isso lá nessas áreas? Porque não havia aquela necessidade urgente de atender tudo no momento em que as coisas acontecessem. Lembre-se.